na época, assim, eu não pensava em ir para a área comercial ou não. Eu tinha uma ambição de ganhar mais dinheiro para poder viver melhor. Eu ganhava mais ou menos uns 6.600. Era isso que eu ganhava CLT, como consultor. E na área comercial eu sabia que ganhava bem, mas eu não sabia quanto. Eu sabia que tinha dinheiro lá, tinha piadas assim, falando assim, ah, pô, você é vendedor, né? Você ganha bem, você não tem problema com dinheiro. Rolava essas piadas, mas de quanto que a gente está falando? Quando ele marcou comigo, e foi até num japonês que a gente foi, ele chegou e falou assim, ó, Ronald, então, tem uma oportunidade para você, não sei o que, para a área comercial. E na hora que ele me falou o salário, ele falou assim, o salário é 9.200. Bom, hoje eu vou falar como conseguir uma oportunidade na área comercial. Eu sei que tem pessoas que têm interesse em trabalhar na área comercial porque sabe que é uma área que rola o dinheiro. As pessoas sabem que tem comissão, sabe que se vender pode ganhar um bom dinheiro de comissão. Eu já vi histórias, cara, de pessoas ganharem, sei lá, 200 mil, 300 mil num ano só com as vendas daquele ano. E isso daí é muito comum. Se você tiver proximidade de pessoas que trabalham com vendas e na área comercial de produtos e serviços, soluções de TI, dependendo da empresa que a pessoa trabalha, é nessa ordem de grandeza mesmo. Tem empresa até que a mais, tá? E por que eu falei que se você conhece? Porque se você conhecer, pergunta para essa pessoa, conversa. Talvez a pessoa não queira contar. Porque na área comercial, às vezes, tem gente que tem pensamento de escassez, do tipo, poxa, eu tô ganhando bem, é melhor que ninguém saiba, entendeu? Para eu não perder essa minha chance, essa minha oportunidade. Isso acontece sim, mas é assim que funciona. E se você for olhar a área comercial de outras empresas, agora não tô nem falando de TI, não. Estou falando agora em área comercial em geral, por exemplo, financeira, bancos. O banco tem área comercial, ele tem que trazer investimentos, sabe? E qualquer outro negócio, área médica, saúde, todo mundo que trabalha nessa área ganha uma comissão se colocar resultado. Então tem gente que tem a intenção, o desejo de ganhar mais dinheiro profissionalmente. E não tem nada de errado com isso, sabe? Porque o dinheiro é um veículo para a pessoa realizar a vontade dela, aquilo que ela quer fazer. Tem gente que adora, por exemplo, vai ter a final do Flamengo no Catar, meu irmão, flamenguista doente, ele mora na Austrália e ele está indo para lá para assistir o jogo lá da final do Flamengo. Ou seja, o dinheiro é um veículo para ele fazer as coisas que ele ama, certo? Já eu não gastaria dinheiro com isso, porque eu não amo futebol. Nada de errado em ganhar dinheiro, esse é o primeiro ponto. Você tem que entender isso, porque se você quer fazer mais coisas, se você quer ter possibilidade de fazer mais coisas na sua vida, o dinheiro vai ser o veículo que vai fazer, que vai te dar essa possibilidade. Seja viver melhor, dar um conforto melhor para os seus filhos, para sua família, sabe? Morar num local melhor, poder frequentar restaurantes, poder viajar e ter uma qualidade de vida melhor. Então, nada de errado em ter dinheiro, tá? E tem gente que tem essa intenção, fala assim, poxa, eu quero ganhar mais dinheiro. E foi até assim comigo mesmo. Eu, quando era técnico, eu tirei várias certificações, na verdade foram 19, agora eu não sei se foi 19 ou 18, mas eu tirei nessa ordem de grandeza aí 18 ou 19 certificações Microsoft. Cara, eu sou MCSE, sabe? Eu tirei todas as de Windows Server, depois eu fui tirando de Exchange, cara, eu tirei várias. A minha intenção naquela época era ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque os consultores que eram certificados, eles tinham os maiores salários. Mas o que eu não sabia é que um consultor já num salário de sênior ganhava menos do que um pré-vendas ou uma pessoa da área comercial. Então, naquela época específica, eu queria realmente ganhar dinheiro e eu tinha conhecimento em TI. Então, quando eu passei para a área comercial, para vender projetos, eu tinha um objetivo muito claro. Era utilizar o meu conhecimento, certo? Para eu poder, ser melhor remunerado e para eu trabalhar ainda com aquilo que eu conhecia. Então, foi por isso que eu me interessei. Falando disso, eu só quero deixar claro que não tem nada de errado nisso. Porque muita gente que está na área comercial tem essa intenção de ganhar mais dinheiro,
certo? E às vezes ela não fala e não comenta. E eu tô vindo aqui nesse vídeo aqui para falar disso abertamente e para dizer que isso não é um problema. Agora, se você é esse tipo de pessoa que tem um desejo dentro de você e você não se sente bem em falar isso, também não tem nada de errado com você, entendeu? Mas eu quero que você saiba que esse vídeo é para você, é para alguém que quer mais, que quer crescer, sabe, que quer ganhar, que quer fazer coisas maiores na carreira e que quer ser remunerado compativelmente com isso. Então, às vezes você é um técnico e você quer uma oportunidade na área comercial. E aí, essa oportunidade não vem. Na minha história, eu consegui essa oportunidade porque eu era um técnico bom. Apesar de eu ter contado aqui que tinha 19 certificações, outra coisa que eu não contei é que todos os projetos que eu era demandado para executar, esses projetos eles saíam bem feitos. E os clientes, eles falavam, poxa, cara, gostei, pô, manda da próxima vez, eu quero que você mande aquele consultor lá, o Ronald, sabe? E então, pô, eu me sentia bastante confiante. E também, sempre quando tinha outros consultores júniores ou plenos, quando eles tinham dúvidas, eu também ajudava. E isso fez com que a direção ali da empresa percebesse que eu tinha conhecimento técnico. Mas todo o time de vendas, e aí era o diretor comercial e todos os vendedores, estavam nem aí para isso. Sabe? Quem percebia que eu tinha um bom conhecimento era o pessoal da equipe técnica. Agora, o pessoal da equipe comercial estava nem aí, nem me conhecia direito, essa era a verdade. E o que aconteceu foi que uma pessoa que ele era técnico também, ele foi líder de time, eu acho que foi até gerente de um time lá da área técnica de outro produto, eu trabalhava com Microsoft, ele trabalhava com Symantec e segurança, e ele teve aí para a área comercial. E aí ele foi, trabalhou, fez um bom trabalho lá, e no ano seguinte estava entrando muito forte no Brasil o conceito de pré-vendas. E a empresa que eu trabalhava era a maior revenda de Microsoft do Rio de Janeiro. Tá? Então a gente fazia projetos para todos os clientes praticamente do Rio de Janeiro. E mesmo os clientes que não estavam comprando naquele período com a gente, estava ali no nosso sistema, a gente já fazia visita. Às vezes o cliente ele até fazia a compra com outra revenda, mas por algum momento, em algum momento da fase do ano, a gente já tinha visitado esse cliente e ele já conhecia a empresa. Então, a gente tinha portas abertas assim com praticamente as grandes empresas, todas as empresas do Rio de Janeiro, né? E esse amigo meu, ele tinha entrado na área comercial e a Microsoft, ela falou assim, olha, todos os parceiros, os grandes parceiros, que aqui eram 5 ou 4 na época, agora não me lembro exatamente, mas não presta atenção nisso não, tá? Eram alguns parceiros aqui, ela falou assim, olha, tem um modelo nos Estados Unidos que a gente segue, que é um modelo muito eficiente, que é colocar do lado de um vendedor uma pessoa que tem bastante conhecimento técnico. E essa pessoa vai ser chamada de pré-vendas, tá? Isso foi em 2013. E esse pré-venda, o que ele faz? Ele visita os clientes e ele, como tem conhecimento técnico, ele vai explicar as soluções, sabe, tecnicamente como que funciona, como que pode ser implementado, como que se integra ao ambiente do cliente, porque afinal ele tem domínio disso. Então era assim mesmo que o negócio foi desenhado para ser. E aí, a Microsoft meio que chegou e falou, ó, parceiros, vocês são os 4 grandes, eu recomendo fortemente que tenham uma equipe. E a empresa ainda não estava preparada e não tinha comprado muita ideia não. Mas, como era melhor seguir a recomendação da Microsoft, ela falou assim, então tá bom, vamos colocar aqui uma equipe de pré-vendas. E aí, esse amigo meu, que foi gerente da área técnica, que estava na área comercial, ele ficou encarregado de montar essa equipe de pré-vendas. E aí foram 4 pré-vendas naquele ano que ele contratou. Então, eu fui um dos 4 e eram para Microsoft e era para outras soluções lá, para Symantec, para segurança, enfim. Então, eu entrei ali na equipe de pré-vendas. Mas para mim, eu só consegui essa oportunidade porque, primeiro, ele era uma pessoa do time técnico, então ele conhecia todo mundo da equipe técnica, ele já me conhecia, ele sabia que eu lidava bem com o cliente, que eu falava bem, explicava bem, então ele já me conhecia por isso. E ele estava na área comercial.
entendeu? Então essa foi a minha história. E na época, assim, eu não pensava em ir para a área comercial ou não. Eu tinha uma ambição de ganhar mais dinheiro para poder viver melhor. Eu ganhava mais ou menos uns 6.600. Era isso que eu ganhava CLT na época. E como consultor, certo? E assim, na minha cabeça passava várias possibilidades. Eu pensava, poxa, eu quero ser gerente um dia. Poxa, eu quero... Ou então, quanto que ganha um gerente de projetos? Eu acho que ganha bem, né? Ganha uns 8 mil. Talvez eu vou fazer um curso de gerente de projetos. E na área comercial eu sabia que ganhava bem, mas eu não sabia quanto, sabe? Eu sabia que tinha dinheiro lá, tinha piadas assim, falava assim, pô, você é vendedor, né? Você ganha bem, você não tem problema com dinheiro. Rolava essas piadas, mas eu não sabia de quanto que, sabe? De quanto que a gente está falando, sabe? Aquela expressão, eu não sabia. E aí, cara, quando ele marcou comigo, e foi até num japonês que a gente foi, ele chegou e falou assim, Ronald, então, tem uma oportunidade para você, não sei o quê, para a área comercial. E eu fui lá conversando. E na hora que ele me falou o salário, ele falou assim, e o salário é 9.200. Eu fiz assim, eu quase fiz, sabe, quando tu cospe? Eu quase fiz isso, tipo, mas na hora eu não acreditei, cara, porque eu não sabia, primeiro que eu não sabia que era nessa faixa, entendeu? Segundo, que ele falou que pediu para manter sigilo. E aí eu ficava com medo também. Na hora, cara, imagina, tu cru, não sabe nada, não tem vivência nenhuma ali. O cara te faz uma oportunidade, te dá uma oportunidade, fala que o salário é bem maior do que você ganha e te pede para manter sigilo. Na hora eu fiz assim, claro, com certeza. Né? Então, beleza, fiquei quietinho. E, cara, e aí eu lembro que ele falou, eu já não estava prestando mais atenção, na minha cabeça eu já tinha aceitado mesmo, e, sabe? E, tipo, rolou ainda a conversa. Hoje eu não lembro nada do que a gente conversou, mas eu lembro de uma pergunta que eu fiz para ele. E aí eu fiz assim, cara, beleza, mas deixa eu só te fazer outra pergunta. A empresa tem condição de pagar isso, cara, para o pessoal, para essa vaga? Aí ele falou, claro, pô, a empresa vende bem e tal, depois você vai conhecer os números. E depois eu fui ver que tinha uma meta, sabe? Que a meta era de aproximadamente 50 milhões por ano dentro da área comercial. E aí você bota mais ou menos uns 6% 6% não, desculpa. Era 50 milhões com 12 milhões de lucro líquido. Essa era a meta, tá? Então, se a gente conseguisse, ainda teria comissão. Então esse salário era só o salário base fora as comissões, sabe? E assim, eu não sabia disso. Isso não estava no meu radar. E aí, obviamente, é claro que eu aceitei. E depois, em outro vídeo, depois eu conto a minha história. Mas foi assim que eu entrei na área comercial. E hoje, fazendo uma retrospectiva, eu falo, cara, sabe, o destino, as sortes, as coisas que eu fiz, tudo caminharam para eu ter essa oportunidade. Mas se eu não tivesse conhecido ele, e se hoje, conhecimento que eu tenho, sabe, quisesse ter uma oportunidade, fosse técnico, e quisesse ter uma oportunidade na área comercial, o que eu faria? Porque ali foi uma pessoa que me conhecia e ela me recomendou. E ela falou, vai ser você, sabe? E aí me fez lá um convite irrecusável e eu aceitei. Mas será, cara, que existe uma maneira da onde você não precisa depender de sorte ou de indicação de outras pessoas? E aí eu faço um paralelo. Então, você viu aqui que na minha história eu falei que uma possibilidade para mim era ser gerente de projeto, né? Se eu fosse seguir o caminho de gerente de projeto, o que eu faria? Primeira coisa que eu ia fazer era fazer um curso de gestão de projetos. Essa seria a primeira coisa, para aprender o que o gerente de projetos faz, né? Então, ia entender lá quais são as funções, o que ele é cobrado, qual é o resultado que o gerente de projeto precisa entregar, sabe? Como que é o linguajar, que ferramentas ele precisa saber mexer. Muita gente fala, o Project, mas existem outras ferramentas de projeto. Como que mexe, o que é importante você imputar de informação lá. Eu ia aprender isso. E para aprender isso, eu ia fazer um curso. Então, eu entraria nesse curso. Depois, eu iria provavelmente fazer a prova para tirar uma certificação.
Por quê? Porque eu sei que conseguir um emprego, ou uma vaga, uma oportunidade com certificação é muito mais fácil. Porque as empresas que prestam serviço e que fazem projetos, elas chegam e falam assim, ó, tá, você vai me mandar um gerente de projeto certificado? Tipo assim, o cliente fala, nossa, uau, ele tem um gerente de projetos que tem o PMI, sabe? Que tem o PMP, que é a certificação, né? E então ele fez o PMI. Então isso traz mais um nome. Então é muito mais fácil ser contratado se eu tivesse a certificação, o PMP. Então, eu faria isso. Eu estudaria para tirar a certificação. E depois, com a certificação em mãos, eu ia começar a buscar oportunidade. Mesmo sem experiência, eu ia começar a ver vaga e começar a me candidatar, certo? E acabar entrando numa vaga de júnior. E outra coisa também é que na empresa que eu estava trabalhando, também fazia projetos. E aí eu ia conversar também com o meu chefe e falar, chefe, olha, fiz aqui, tirei o PMP e eu quero começar a liderar alguns projetos. Me passa alguns projetos para liderar, só para eu poder pegar experiência. Então esse seria um caminho que eu faria, certo? E para vendas? Então, beleza. Para vendas, como é que eu poderia fazer? Então, se eu voltasse hoje no tempo, com o conhecimento que eu tenho, sabe? A primeira coisa que eu faria seria aprender sobre vendas. Primeira coisa. Primeiro, eu ia aprender sobre o linguajar da área comercial. A área comercial, ela fala diferente. As pessoas se comunicam diferente, sabe? Tem linguajar próprio, tem termos próprios. E então, esse seria a primeira coisa que eu ia fazer. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal que chama palestra sobre introdução à área comercial. E aí eu falo dos principais termos. Lead, pipeline, forecast. Cara, assiste lá, depois vê aí no canal, tá? Então, a primeira coisa que eu ia fazer é aprender esse linguajar e saber o que cada coisa significa, tá bom? Por quê? Porque sem aprender esse linguajar fica muito difícil. Quando eu comecei eu não sabia. E aí a galera lá do time de vendas conversava entre si e eu ficava boiando e ficava tentando interpretar. Depois eu anotava os nomes e botava no Google para ver o que era, entendeu? Mas ficava com cara de idiota lá. E as pessoas percebiam que eu não sabia mesmo, entendeu? Então, mas ali eu já estava trabalhando. Mas se eu não tivesse essa oportunidade, a primeira coisa que eu ia aprender é os termos. Depois que eu entender cada termo, o que cada coisa faz, eu ia aprender como que as pessoas da área comercial trabalham. Quais são as responsabilidades e quais são os entregáveis. Tipo assim, qual o resultado que essa pessoa tem que gerar, sabe? E como que ela faz para gerar o resultado. Vendas é um processo. Então, se ele é um processo, tudo que é processual tem passo 1, 2, 3, 4, 5, tem uma sequência de passos. Então, a primeira coisa que eu ia aprender é processo de vendas. Logo depois, né? Então, a próxima coisa eu aprenderia processo de vendas. Então, o que é o passo 1? Qual é o primeiro passo? O que tem que fazer? E qual resultado tem que gerar? Segundo passo, tem que fazer isso. Eu ia aprender tudo na teoria. Como que eu aprenderia? Primeiro, eu iria buscar isso na internet, eu compraria um livro que eu sempre recomendo, que chama A Bíblia de Vendas, é um livro muito bom, e começaria a ler revistas especializadas e blogs especializados. Então tem a revista Venda Mais, sabe? E começaria a ler blogs também sobre vendas. Então tem muita informação lá, e você depois que sabe, depois que você fez o primeiro estudo, né, de nomenclaturas e termos, quando você vai falar dos processos, o que vai estar escrito lá? Os termos que você já aprendeu. Então, se você já sabe o que significa o termo, você entende depois o processo. Bem simples assim. Então, você entende como que em venda se comporta. Depois que eu entenderia o processo, eu iria estudar como que funciona uma equipe de vendas. Tipo assim, eu sei que tem um vendedor e eu sei que tem já o pré-venda. Mas quem mais tem nessa equipe? Tem o gerente comercial, que é o que toma conta do time inteiro. Tem também o diretor, que é o que toma conta de todos os gerentes. Tem também uma figura chamada back-office, que é tipo um secretário, uma secretária, uma pessoa que faz a parte administrativa. Por exemplo, ver a questão lá de emissão de nota, fiscal para o cliente, às vezes é redigir um documento, sabe? É uma pessoa que está fazendo um trabalho administrativo
Porque às vezes um vendedor é muito caro. E aí, se o vendedor tiver que fazer um trabalho de 4 horas, sabe, de sentar no computador, escrever uma proposta ou algum documento, ou o que seja, ele não está na rua vendendo. Então as empresas preferem contratar um back-office, que é um profissional mais barato, sabe, para fazer esse trabalho administrativo para deixar o vendedor na rua vendendo. Então tem essa figura. Então eu ia entender depois como funciona esse mecanismo. E entendi depois como funciona o mecanismo, cara, eu ia estar excelente de teoria. Perfeito. Sem ter nunca vivido na prática, sem ter tido nenhuma experiência. Só que excelente de teoria já é excelente para começar. Por quê? E aí, cara, que tá a grande sacada. Isso daí eu só vim perceber depois que eu entrei na área comercial e depois que eu comecei a ter resultado. Sabe o que é? É que a maioria dos vendedores, eles não são técnicos. Cara, se você tem conhecimento técnico e você aprende sobre processos de venda, cara, você vira aquela bala de prata, você se diferencia muito, muito, porque são muito poucos que são assim, sabe? E fica até injusto, porque você fica tão melhor do que os vendedores que não têm conhecimento técnico, que fica até injusto, não tem como comparar, sabe? E assim, eu vi isso, já vi isso várias vezes na prática, tá? E ao longo, a curto prazo, um vendedor com bastante experiência, mas sem técnica, sem método, ele tem experiência nativa dele, contra uma pessoa que tem um técnico muito alto, não tem experiência em vendas, mas tem um método, essa pessoa, em curto prazo, ela já começa a botar mais resultado que esse vendedor, e a longo prazo, cara, o céu é o limite. Ela tem várias possibilidades na carreira. Porque se ela senta com o cliente, ela sabe encontrar cliente, ela sabe fazer o cliente recebê-la, ela senta e começa a explicar a parte técnica. O cliente, ele pode não ser técnico, e aí ele chama um técnico da empresa dele e fala assim, fulano, olha o que ele está falando aqui. O técnico joga questões técnicas, ele rebate, ensina o técnico, sabe, convence ali, mostra domínio do conhecimento e depois conduz a venda e faz o cliente comprar dele, ele tem um poder muito grande na mão. E aí você tem poder de fechar projetos e aumentar a quantidade de clientes, sabe? Então, e por que eu estou falando isso? Porque isso é uma questão de autossuficiência ou de independência. Você se torna um profissional independente. E aí, por opção, você pode trabalhar em uma empresa, você vai trabalhar num lugar que você ama, que você é bem tratado, ou você pode empreender, ou você pode fazer os dois. Não tem nada de errado também. Eu conheço um desenvolvedor que adora o emprego, trabalha numa empresa, ele ganha bem, mas ele também usa a internet para encontrar clientes que precisam de software, ele conversa, fecha e vende projetos como renda extra. E ele aumenta a renda dele. Então ele faz isso por opção de vida, certo? Então, voltando aqui, o técnico, quem tem conhecimento técnico, leva vantagem. E aí, como que eu faria? Uma vez que eu tenho esse conhecimento e que eu sei tudo na teoria, eu iria buscar a minha primeira oportunidade. Só que, lembra que eu falei que não tem muitos vendedores que com conhecimento em vendas e com conhecimento de TI? Não tem. Então, eu iria, né, no caso, aplicar para uma oportunidade de emprego e iria fazer uma entrevista com um gerente comercial, sabe? Ou com um diretor comercial. E nessa entrevista eu iria falar a verdade. Falar, olha, meu sonho é trabalhar na área de vendas. Eu tenho um desejo muito grande. Eu sou muito bom técnico. Eu tenho conhecimento nisso. Falaria todas as tecnologias. E também eu comecei a estudar vendas. E eu tenho conhecimento em vendas também. Eu sei como funciona uma equipe. Porque, olha, eu sei que funciona assim. E começaria a narrar como que funciona o departamento de vendas. Mesmo que você não tenha experiência,
Cara, só de você mostrar isso, você vai ser único. Eu ia falar assim, olha, então eu sei que é a responsabilidade do vendedor fazer isso, fazer a prospecção. Então eu sei, eu prospectaria sim, eu faria isso, eu mandaria esse e-mail para o cliente para chamar atenção. Depois que o cliente chamasse atenção, eu ia marcar visitas. E aí na visita eu ia começar a falar sobre essa tecnologia e depois, entendeu? Ia começar a fazer perguntas, ia entender as dores, as necessidades, ia falar de negócio do cliente. Cara, eu aposto com qualquer pessoa aí que se alguém faz uma narrativa dessa para um diretor comercial, o diretor comercial ele vai ficar de queixo caído. Porque isso eu nunca vi, tipo assim, ele vai falar, eu nunca vi isso acontecer. Ele vai pensar isso. E é muito difícil, ele sabe que é muito difícil ter uma pessoa boa tecnicamente e uma pessoa boa em vendas, em processo de vendas. Então, as suas chances de contratação é muito alta. E contratar um bom vendedor, todo mundo que é da área comercial sabe que isso não é custo. Isso é investimento. Por quê? Porque um cara que vai custar, sei lá, 300 mil por ano, ou, sei lá, 400 mil por ano, para a empresa, ele pode trazer de lucro líquido aí pelo menos uns 2 milhões. E eu estou falando um número que era mais ou menos um número mesmo real dessa empresa que eu trabalhava. Entendeu? E eu estou falando isso para dar uma ordem de grandeza, para mostrar, porque eu acho que se uma pessoa entender isso que eu estou falando, sabe, e aplicar, cara, ela vai ter possibilidades novas e vai ter novos caminhos na vida. Entendeu? Então, eu sei que não vai ser todo mundo que vai fazer, sabe? Eu sei que não vai ser todo mundo que vai chegar lá e vai correr atrás. Assim como também não existe, não é todo mundo que quer ser gerente de projeto, não é todo mundo que quer ser gerente de departamento, sabe? Mas, de repente, para você ou para alguém que esteja assistindo e tenha essa intenção, tá aí um caminho. Esse é meu objetivo de compartilhar uma maneira e é o que eu faria. Porque a minha história, ela não serve de exemplo. Porque eu acabei recebendo uma indicação. Mas e hoje? Depois desses anos todos, com o conhecimento que eu tenho, já treinei já vários alunos, sabe? Eu sei. Eu posso dizer. E eu sei que isso daria muito certo. Inclusive, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu aconselhei um aluno a fazer isso. Talvez eu possa falar o nome dele aqui, mas eu vou falar o nome dele, é Marcos, ele é de Brasília. Não vou falar o sobrenome, mas eu aconselhei ele a fazer isso. Ele tinha a mesma intenção, queria ganhar mais na carreira, sabe, queria fazer algo diferente, e ele fez o treinamento lá de vendas e no treinamento, depois do treinamento, sabe o que aconteceu? Ele estava perguntando, falou com os amigos dele, falou com um gerente comercial, o gerente falou assim, não, Marcos, é o seguinte, se souber vender, eu contrato, não tem problema. E ele, caraca, beleza, fez o treinamento, e aí meses depois, adivinha o que aconteceu? Ele abriu uma empresa. Ele abriu uma empresa dele. Entendeu? Então, e beleza, e depois ele tocou a empresa e tal. Mas enfim, então quero dizer que você tem opções, as pessoas têm opções, só precisa saber como. Como conquistar essas opções, sabe? Como correr atrás, tá? Lembrando que quando você conversar com um diretor comercial ou quando você aplica para uma vaga, pelo amor de Deus, não necessariamente você passa de primeira. Mas quais são suas chances de passar quando você já está preparado? Sabe? E nada impede de você aplicar para 2, depois 3 oportunidades, 4. Fala com seus amigos, porque com certeza isso chama muita atenção. Um profissional que ele tem esse conhecimento, ele vai receber uma oportunidade. Porque, como eu disse, na área técnica, às vezes, eu via lá, quando eu ganhava aquele salário, eu via que eu já estava já era sênior, certo? E a empresa não estava contratando outros. E às vezes um técnico saía, ia para uma outra empresa ou para uma outra oportunidade e não tinha reposição imediata, sabe? E era tudo voltado a custo. Quanto é que está o custo aqui do time técnico, time operacional e tal? Era tudo voltado a custo. Já na outra área, no comercial, é voltado a investimento, sabe? E as pessoas entendem isso. Eu quero, cara, se você for um excelente vendedor, se você
tem bastante conhecimento técnico e sabe vender um projeto, cara, eu pago para você, sei lá, R$1 milhão se você conseguir voltar 3. Entendeu? Pô, claro que eu pago. Tá aí a proposta. Se você conseguir vender 3 milhões de lucro líquido, tá feito, eu te pago 1 milhão. Quem não pagaria? Você também não pagaria? Então, então é meio que óbvio, entendeu? Só que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E aí que tá a sacada. Isso não era óbvio para mim. Aliás, não teve ninguém que chegou e falou isso para mim. Quando eu conversava também com os vendedores, o pessoal do time comercial, era uma conversa muito afastada. Eles tinham os termos dele, a maneira deles se comportar, e eu, como técnico, na época, eu tinha a minha. E eles falavam muito pouco. Ninguém abria. E até hoje, eu acho que eu vi ninguém vendo na internet abrindo números, ou como é que funciona, quanto que ganha. Eu tô falando sério, cara, eu acho que eu nunca vi isso. Eu já vi de vendas genérico. Beleza. Tem lá, tem canal de vendas de time de vendas, de vendedores de shopping, de vendedores de carro, de vendedores complexos, venda não sei o quê. Mas venda de TI, eu nunca vi. Tá? E esse daí são os bastidores. E talvez, se eu tivesse tido a oportunidade de conversar com uma pessoa que abrisse todo o jogo para mim, cara, eu teria ido antes. Com certeza. Com certeza. E o que aconteceu foi que, como depois que eu trabalhei na área comercial, cara, que eu pude casar, pude fazer uma festa de casamento, sabe? Eu fui e passei minha lua de mel em Cancún. E talvez, como consultor sênior e tal, e super querido pelos clientes e falando, reconhecido do tipo, cara, ele faz um projeto muito bem, nos próximos chama o Ronald e tal. Cara, beleza, tinha isso, mas talvez, não sei se eu teria feito a mesma festa de casamento, sabe? Se eu teria feito as viagens que eu fiz, se eu teria a qualidade de vida que eu tive. E acabou que hoje eu estou empreendendo. Então esse é o caminho que eu escolhi. Tá bom? Então, independente da sua escolha, o objetivo desse vídeo aqui é só para mostrar que é possível. E eu quis trazer um caminho. Existem N caminhos. Se eu contar a história de outras pessoas aqui, e trazer convidados e até fazer entrevista, você vai ver que cada pessoa tem o seu caminho, a sua história, certo? Só que eu procurei ver o que eu faria para mim, para que eu não precisasse depender de ninguém, sabe? E eu acho que a grande maioria das pessoas que hoje estão performando bem, que são bons técnicos e estão na área comercial, elas em algum momento foi alguém que olhou e alguém falou assim, vem, vou fazer um convite para você. Cara, tem uma oportunidade. Vem para essa área, sabe? Foi alguém meio que ajudou, sabe? Que estendeu a mão e falou, cara, vem para essa área, trabalha aqui, certo? Só que eu acho injusto só contar com isso. E eu acho que não pode ser. E aí, volta no que eu sempre falo. Eu acredito no protagonismo. Entendeu? Então, eu acho que eu sou o responsável pelos resultados que eu tenho e eu preciso entrar em ação para ter os resultados que eu quero.